Dicionário Vini, a partir da letra J. A primeira palavra é jovem, naar, mocidade, jovem, rapaz, moço, menino. Esta palavra é encontrada no Ugarítico e parece que a palavra egípcia na arma, criados armados, também está relacionada com o uso semítico ocidental. A raiz com o significado de mocidade só ocorre como substantivo e segue no hebraico no feminino. Naará, moça jovem, como também na forma masculina, Gênesis 24:14. O termo Naar aparece 235 vezes no Antigo Testamento hebraico. Seu uso é predominante no Pentateuco e nos livros históricos. A primeira ocorrência está em Gênesis 14, 23 e 24. Não tomarei coisa alguma, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte. O significado básico de Naar é juventude, em contraste com o homem mais velho. Às vezes significa criança mais nova. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Isaías 7,16. Em geral, Naar denota um homem jovem que está em idade de se casar, mas ainda é solteiro. Temos de nos lembrar da oposição entre mocidade e velhice, de forma que entendamos melhor que Jeremias, no mesmo tempo que afirmava ser só uma criança, ele não era necessariamente criança. Na verdade, ele argumentava que não tinha a experiência dos mais velhos quando disse: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Jeremias 1,6. Absalão foi considerado Naar, ainda que fosse velho bastante para liderar as tropas em rebelião contra Davi. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. 2 Samuel 18:5. Um significado derivado de Naar é moço ou criado. Jonatas usou um criado como pajem de armas. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. 1 Samuel 14:1. O Naar, moço ou serviçal, se dirigia a seu empregador por senhor. Estando, pois, já perto de Jabus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Juízes 19:11. Os reis e oficiais tinham moços que eram chamados pelo título de Naar. Neste contexto, a palavra é melhor traduzida por serviçal, como no caso dos assistentes do rei Assuero que o aconselhavam. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens, famosas à vista. Esté 2:2. Quando um Naar é comissionado a levar mensagens, ele é mensageiro. Assim vemos que o significado da palavra Naar como criado não denota escravo ou aquele que faz serviços vis. Ele levava documentos importantes, era treinado na arte da guerra e até aconselhava reis. Outro substantivo, Noar, significa mocidade. Este substantivo aparece só 4 vezes na Bíblia, sendo uma vez no Salmo 88:15. Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. Quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Jó 36:14. A Septuaginta dá as seguintes traduções: Pai Darion, menininho, menino, criança, escravo, jovem. Neos, noviço. Neoniscos, mocidade, jovem, criado, serviçal. Pai Dion, infante, criança, pais, criança. E Neanias, mocidade, jovem. Julgar. Safate, julgar, livrar, dominar. Este verbo também aparece no Ugarítico fenício árabe
acadiano e no hebraico pós-bíblico. O hebraico bíblico atesta Shafat ao redor de 125 vezes e em todos os períodos. Em muitos contextos, esta raiz tem sentido judicial. O termo Shafat se refere à atividade de uma terceira parte que se assenta acima de duas outras que estão em conflito uma com a outra. Essa terceira parte ouve o caso das duas partes que estão em disputa e decide quem está com a razão e o que fazer a respeito. Ele age como juiz e jurado. Assim Sarai disse a Abraão: meu agravo, a afronta que me foi feita, seja sobre ti, esteja sobre o teu colo, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis 16:5. Primeira ocorrência da palavra. Sarai tinha dado em seu lugar Agar para Abrão. Este ato estava de acordo com a antiga lei Nuzu, a qual Abrão aparentemente conhecia e seguia. Os direitos legais da criança seriam de Sarai. Isso significa que Agar fez todo o trabalho e não recebeu privilégio algum. Por conseguinte, ela tornou as coisas dificultosas para Sarai. Na qualidade de cabeça tribal e familiar, a responsabilidade de Abrão era manter as coisas em ordem. Isto ele não fez. Então Sarai declara que é inocente do mal. Ela não fez nada para merecer os maus tratos de Agar. E Abrão está em falta em não pôr a casa em ordem. O apelo dela é: visto que Abrão não fez seu dever, normalmente seria ele o juiz das questões tribais. O Senhor decida entre nós, quer dizer em sentido judicial, quem está certo. Abrão reconheceu a legitimidade do seu caso e entregou-lhe Agar para que ele fosse colocada na linha. Gênesis 16:6. O termo Shafat também fala do cumprimento de uma sentença. Este conceito e o de ouvir o caso e tomar uma decisão são vistos em Gênesis 18:25, onde Abraão fala do juiz literalmente, aquele que julga de toda a terra. Em 1 Samuel 3:13, a ênfase está somente em dar a sentença. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ela bem conhecia. Em alguns casos, julgar significa, na verdade, livrar da injustiça ou opressão. Davi diz a Saul: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. 1 Samuel 24:15. Este sentido, além do sentido judicial, livrar, deve ser entendido quando se fala dos juízes de Israel. Juízes 2:16. Levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram, saquearam. O termo Shafat é usado não só para aludir a um ato de livramento, mas também a um processo por meio do qual a ordem e a lei são mantidas dentro de um grupo. Esta ideia também está incluída no conceito dos juízes de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Juízes 4:4. Essa atividade era judicial e constituía um tipo de governar Israel. Com certeza, governar está em mente em Números 25:5. Então Moisés disse aos judeus de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. 1 Samuel 5:1. Não, é 8:1. O libertador militar era o chefe de um exército voluntário conclamado quando havia ameaça de perigo milícia. Nos dias de Samuel, este procedimento provocou ser inadequado para Israel. Eles queriam um líder que organizasse e conduzisse um exército parado. Eles pediam a Samuel um rei como tinham em outras nações, um que fosse hábil e treinado na guerra e cujo sucessor ou filho também fosse treinado cuidadosamente. Como consequência, haveria mais continuidade na liderança, incluso nesta ideia de um rei que o julgasse como as outras nações. Estava a ideia de um regente. A fim de sustentar um exército permanente
e seu treinamento, o povo tinha de ser organizado para taxação de impostos e recrutamento. É o que está em vista em 1 Samuel 8:6-18, como explica Samuel. B. Substantivo. Mishpat, no hebraico a palavra mishpat, significa julgamento, direitos. Este substantivo, que ocorre por volta de 420 vezes, também aparece no ugarítico. Esta palavra tem dois sentidos principais. O primeiro lida com o ato de se sentar como juiz para ouvir um caso e dar um veredito apropriado, Eclesiastes 12:14. Exemplo de tal ocorrência, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O termo mishpat também se refere aos direitos pertencentes a alguém, Êxodos 23:6. Este segundo sentido traz várias acepções à esfera na qual as coisas estão em relação apropriada com as reivindicações da pessoa. Gênesis 18:19. Primeira ocorrência. Um veredito judicial. Deuteronômio 17:9, a declaração do caso para o acusado. Números 27:5 e uma ordenança estabelecida. Êxodos 21:1. O substantivo shepatim diz respeito aos atos de julgamento. Uma de suas 16 ocorrências está em Números 33:4. Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Juntar. A palavra juntar no hebraico é kabatz. Kabatz. Reunir, coletar, juntar, ajuntar. Este verbo também aparece no garítico árabe, aramaico e no hebraico pós-bíblico, uma palavra semelhante, tendo os mesmos radicais, mas com significado diferente, aparece no etiópico. O termo kobatz aparece em todos os períodos do hebraico e por volta de 130 vezes na Bíblia. O verbo asaf é sinônimo próximo de kabatz, diferindo apenas por ter uma gama mais extensa de significados. A palavra asaf duplica todos os significados de kabatz. Primeiro, kabatz significa juntar coisas ou único local. A palavra enfoca o processo de ajuntamento, como em Gênesis 41:35. Primeira ocorrência, José aconselhou o faraó que designasse governadores ou inspetores para que ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão de faraó. O verbo também enfoca o resultado do processo, como em Gênesis 41:48. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Só em uma passagem, kabatz significa colher. Isaías 62:9. Mas os que o ajuntarem, colherem, o comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem, beberão vinho nos átrios do meu santuário. Este verbo é usado metaforicamente para se referir a coisas que só podem ser juntadas em sentido figurativo. Assim, no Salmo 41:6, o coração do inimigo amontoa a maldade enquanto faz uma visita a alguém, ou seja, o inimigo considera como ele pode usar tudo que ouve e vê contra seu anfitrião. A palavra kabatz é usada para aludir a reunir pessoas. Esta reunião é uma resposta a uma convocação, mas nem sempre. Em 1 Reis 11:24, Davi ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Esta ação não foi o resultado de uma convocação que Davi fez, mas foi o resultado de relatos que circulavam sobre ele. Toda a história deixa bastante claro que Davi não estava buscando formar um exército para rivalizar Saul, mas quando os homens vinham a ele, ele os colocava em ordem de batalha. Bastante frequentemente, este verbo é usado para se referir a chamar ou convocar pessoas para um local central. Quando, por exemplo, Jacó abençoou seus filhos, ele os chamou e lhes disse que chegassem mais perto. Gênesis 49:2.
Esta mesma palavra é usada para aludir a chamar a milícia. Todos os homens sãos em Israel, homens sãos, entre as idades de 20 a 40 anos, eram integrantes da milícia. Em tempos de paz, eles eram fazendeiros e mercadores, mas quando ameaçados por algum perigo nacional, um líder os ajuntaria ou os chamaria para um local comum e os organizaria em um exército. Juízes 12:4. Todo Israel podia ser chamado ou ajuntado para a batalha como uma milícia. Assim ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. 1 Samuel 28:4. Este uso militar também significa colocar em ordem de batalha um exército permanente, no sentido de estabelecê-los para a batalha. Os homens de Gibeão disseram: todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Josué 10:6. Em 1 Reis 20:1, Cabates leva este sentido, além da implicação de concentrar um exército inteiro contra um ponto em particular. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Assembleias ordenadas podem incluir assembleias para fazer concerto. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazer aliança contigo. 2 Samuel 3:21. Em várias instâncias, assembleias são convocadas para atividades de adoração pública. Congregai todo Israel em Mispá. E congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. 1 Samuel 7:5. Joel 2:16. Quando o Cabates aparece no radical intensivo, na maioria das vezes Deus é o sujeito. Este uso conota que algo vai ter como resultado o que não aconteceria se as coisas fossem deixadas sozinhas. O verbo é usado neste sentido para se referir ao julgamento divino, como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor. Ezequiel 22:20. O termo Cabates também é aplicado à libertação divina. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 33. O uso especial do verbo Cabates aparece em Joel 2:6, a saber, arder ou arder de excitação ou empalidecer. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Asaf, ajuntar, recolher, retirar. Este verbo também aparece no acadiano, garítico, fenício e aramaico. É atestado em todos os períodos da literatura bíblica e ocorre cerca de 200 vezes. Basicamente, Asaf se refere a trazer objetos para um ponto comum. Isto pode significar ajuntar ou recolher algo como, por exemplo, comida. A primeira ocorrência é quando Deus disse a Noé que ajuntasse comida para ele, Gênesis 6:21. Eventualmente a comida devia entrar na arca. Este verbo também se refere a ajuntar comida na época da colheita ou colher. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Êxodos 23:10. 2 Reis 22:4 não se refere ao processo de sair e ajuntar algo, mas a ficar parado como alguém que lhe traz dinheiro. Note também Gênesis 29:22. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Este versículo enfoca semelhantemente o produto final do ajuntamento. Mas aqui o ajuntador não ajunta fisicamente o que é ajuntado. Ele é apenas o ímpeto ou a causa ativa para o ajuntamento de todos
aqueles homens. Deus pode ajuntar alguém a seus pais, isto é, fazê-lo morrer. 2 Reis 22:20. Aqui a ênfase está no produto final e em Deus como agente que ajunta. O termo Asaf representa não só o processo de levar coisas para um lugar comum, também representa levar coisas para si mesmo. Depois que a colheita era colhida, ajuntada, na eira e no lagar de vinho, é que a festa dos tabernáculos devia ser celebrada. Deuteronômio 16:13. Em Deuteronômio 22:2, o homem deve recolher em sua casa, levar para casa e cuidar de o animal perdido cujo dono não pode ser achado. Desta maneira, Deus recolhe para si os que são abandonados por suas famílias. Salmos 27:10. A aplicação especial desta acepção é dar hospitalidade e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Juízes 19:15. Ajuntar também significa ser consumido por. Deus promete que as pessoas integradas do seu povo nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Ezequiel 34:29. Finalmente usado deste modo, o verbo significa recolher, como quando Jacó recolheu os pés na cama. Gênesis 49:33. A terceira ênfase é a retirada ou remoção de algo. A ação é vista da perspectiva de alguém que perde algo porque alguém o tomou, recolheu, no Salmo 85:3. A cessação da indignação representa este tipo de retirada de quem fala. Assim, a raiva desaparece. Desvia-te do ardor da tua ira. Compare também a declaração de Raquel no nascimento de José. Tirou-me Deus a minha vergonha. Gênesis 30:23. Neste caso, Raquel fala da destruição da sua vergonha. Ajuntar a alma é perder a vida. Juízes 18:25. Deus também pode ser o agente que ajunta ou colhe uma alma. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Salmos 26:9. Neste sentido, Asaf pode significar ser curado de uma doença. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis 5:3. A outra palavra é junto. No hebraico ela é Yahá. Yahá. Junto, juntamente, semelhantemente, tudo de uma vez, todos juntos. O termo Yahá aparece cerca de 46 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Usado como advérbio, a palavra enfatiza uma pluralidade na unidade. Em alguns contextos, a conotação está na ação comum. Golias desafiou os israelitas dizendo: Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. 1 Samuel 17:10. Às vezes a ênfase está no lugar comum, e sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram dois deles juntos. 1 Samuel 11:11. A palavra pode ser usada para designar estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente. 2 Samuel 21:9. Em outras palavras, Yahad significa ao mesmo tempo se a minha mágoa retamente se pesasse, a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Jó 6:2. Em muitos contextos poéticos, Yahad é sinônimo próximo de Kulam, conjuntamente. Porém, Yahad é mais enfático e significa tudo de uma vez, tudo junto, em Deuteronômio 33:5. Primeira ocorrência bíblica, a palavra é usada enfaticamente, significa todos juntos ou todos eles juntos. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram juntos os cabeças do povo com as tribos de Israel. Confronte certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Salmo 62:9. Em tais contextos, Yahad enfatiza a totalidade de determinado grupo. Salmos 33:15. A palavra Yahad também enfatiza que coisas são semelhantes ou que a mesma coisa vai acontecer a todos. Parecem igualmente o louco e o bruto e deixam
a outros os seus bens. Salmos 49:10. E Adal, todos semelhantemente igualmente, tudo de uma vez, todos juntos. A segunda forma adverbial, Yadal, ocorre em torno de 92 vezes. Também fala de ação comum, um contra o outro, Deuteronômios 25:11. Lugar comum, juntos, Gênesis 13:6. Primeira ocorrência bíblica desta forma. E tempo comum, ou seja, logo que deito, durmo. Salmos 4:8. Em outros lugares, Yadal também é sinônimo de Kulam, conjuntamente. Em Isaías 10:8, Yadal significa todos juntos ou igualmente. Não são meus príncipes, todos eles reis? Em Êxodo 9:8, esta palavra implica tudo de uma vez, como também todos juntos. Então todo o povo respondeu a uma voz. O sentido semelhantemente aparece em Deuteronômio 12:22. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo juntamente comerão delas. B. Verbo. O verbo iada. Não, tá iada não, é iahad. O verbo iahad quer dizer unir-se, encontrar-se. Este verbo ocorre na Bíblia 4 vezes e tem cognatos no aramaico, garítico, árabe, etiópico e acadiano. Temos uma ocorrência em Gênesis 49:6. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte. C. Substantivo. Iahid. A própria pessoa, único, solitário, sozinho. Esta palavra ocorre 12 vezes como substantivo ou como adjetivo. O termo Iahid tem cognatos no garítico, aramaico e siríaco. A palavra pode ser usada com o significado de eu, a minha alma, livra a minha alma da espada e a minha predileta, vida ou única da força do cão. Salmos 22:20 e Salmos 35:17. Às vezes esta palavra significa único. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Gênesis 22:2. Primeira ocorrência bíblica da palavra. Em duas passagens, essa palavra quer dizer solitário ou sozinho. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário, sozinho e aflito. Salmos 25:16 e Salmos 68:6. O substantivo Yahad ocorre só uma vez com o significado de unidade. Davi disse aos benjamitas: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Estou pronto a me tornar um ou a me unir convosco. 1 Crônicas 12:17. Este uso da palavra como substantivo é incomum. Jurar. Shaba. A palavra hebraica de jurar é shaba. Jurar, fazer juramento. Esta é uma palavra comum ao longo da história do idioma hebraico. O fato de ela ocorrer mais de 180 vezes na Bíblia hebraica também atesta sua importância. O termo shaba aparece pela primeira vez na Bíblia hebraica em Gênesis 21:23, onde Abimeleque pede para Abrão: jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim nem a meu filho. E disse a Abraão: eu jurarei. Jurar ou fazer juramento é confirmar uma promessa com veemência. Josué instrui os espiões com relação a Raabe de Jericó: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Josué 6:22. Davi e Jonatas confirmaram vigorosamente o amor que tinham um pelo outro com o juramento. 1 Samuel 20:17. Submissão a Deus é empenhada por juramento. Isaías 19:18. Sofonias condena os sacerdotes que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, o Deus dos Amonitas. Sofonias 1:5. Ao fazer e sustentar suas promessas aos homens, Deus jura por si mesmo. Deus disse a Abraão, depois da prova
envolvendo a ordem de sacrificar o filho Isaque. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Gênesis 22:16, Isaías 45:23 e Jeremias 22:5. Deus também jura por sua santidade, Amós 4:2. A raiz do verbo jurar e a raiz do algarismo 7 são as mesmas em hebraico. E considerando que o número 7 é o número perfeito, alguns conjecturam que jurar é, de alguma maneira, 7 a si mesmo. Assim, ligando a si mesmo com 7 coisas. Talvez isto seja comparado pelo uso de 7, quando Sansão se deixou amarrar por 7 cordas de vime frescas, Juízes 16:7, e permitiu que fossem tecidas 7 tranças com os cabelos da sua cabeça, Juízes 16:13. A relação entre jurar e 7 são inconclusivas. Outra palavra é justificar-se. No hebraico ela é tzadak. Tzadak. Só que é tzadak, né? Tzadak. Justificar, ser justo, estar no direito, ser justificado, fazer justiça. Este verbo, que aparece menos de 40 vezes no hebraico bíblico, é derivado do substantivo tzedek. Em nenhum lugar a questão da justiça é mais apropriada do que no problema do sofrimento do justo apresentado em Jó, onde o verbo ocorre 17 vezes. A partir do livro de Jó, a frequência de tzadak nos diversos livros é pequena. A primeira ocorrência do verbo está em Gênesis 38:26, onde Judá admite que Tamar estava no seu direito. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. O significado básico de tzadak é ser justo. É um termo legal que envolve todo o processo de justiça. Deus é justo em todas as suas relações e, em comparação com ele, o homem não é justo. Seria porventura um homem mais justo do que Deus? Jó 4:17. Em certo sentido derivado, o caso apresentado pode ser caracterizado como causa justa, em que todos os fatos indicam que a pessoa será inocentada de todas as acusações. Isaías convocou as nações para apresentar testemunhas que testemunhassem que o caso delas era certo. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Isaías 43:9. Jó se preocupava com o seu caso e o defendeu diante dos amigos. Ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Jó 9:15. O termo tzadak também é usado com o significado do resultado do veredito. Quando o homem é pronunciado justo e é judicialmente inocentado de todas as acusações. Jó acreditava que no final das contas o Senhor o vindicaria contra os seus oponentes. Jó 3:18. Em seu padrão causativo, o significado do verbo traz mais claramente o sentido de pronunciamento judicial de inocência. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem ao justo, sadik, justificarão, tzadak, e o injusto condenarão. Deuteronômios 25:1. Os israelitas foram incumbidos de apoiar a justiça em todas as áreas da vida, quando o sistema de tribunal falhava por causa de corrupção. O ímpio era falsamente justificado e o pobre privado da justiça por causa de acusações fabricadas. Absalão ganhou muitos partidários prometendo justiça aos proprietários de terras. 2 Samuel 15:4. Deus assegurou a Israel que, no fim, a justiça seria feita. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23:6. O justo seguia o exemplo de Deus. O salmista exorta as pessoas a mudar o sistema judicial.
Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Salmos 82, 3. A última esperança de Jó estava na declaração de Deus de justificação. O Antigo Testamento está de acordo com esta esperança. Quando a injustiça prevalece, Deus é aquele que justifica. A Septuaginta traz o verbo por dikaiou, fazer justiça, vindicar. B. Substantivos. Palavra tzedek, ou tzedaká, justiça, tzadaká. Estes substantivos vêm de uma raiz semítica que ocorre no hebraico fenício e aramaico com sentido jurídico. No fenício e no aramaico antigo, a palavra traz o sentido de lealdade demonstrada por um rei ou sacerdote como servo do seu Deus. Nessas línguas, uma forma da raiz é combinada com outras palavras ou nomes, particularmente com o nome de uma deidade, nos nomes de reis. No Antigo Testamento conhecemos o nome Melquisedeque, rei da justiça, significado mais limitado da raiz encontrado no árabe, um idioma semítico do sul, veracidade, de proposições. No hebraico rabínico, o substantivo tzedakah significa esmolas ou demonstrações de misericórdia. A palavra tzedakah, que ocorre 157 vezes, é encontrada ao longo do Antigo Testamento, com exceção de Êxodo, Levítico e 2 Reis, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Abacuque e Sofonias. O termo tzedek, que aparece 119 vezes, é encontrado principalmente na literatura poética. O primeiro uso de tzedek é: não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19:15. E o de tzedakah é: Abrão creu no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis 15:6. Os tradutores acham difícil traduzir estas duas palavras. As traduções mais antigas fundamentam sua compreensão na Septuaginta com a tradução de Kaiosune, justiça, e na Vulgata, Iustitia, justiça. Nestas traduções, a relação legal dos seres humanos é transferida a Deus em sentido absoluto na função de legislador e com as perfeições da justiça e retidão. Os exegetas têm gastado muita tinta no esforço de entender contextualmente as palavras tzedek e tzedakah. As conclusões dos investigadores indicam um significado duplo. Por um lado, as relações entre as pessoas e de uma pessoa com o seu Deus podem ser descritas como tzedek, supondo que as partes sejam fiéis às expectativas umas das outras. É uma palavra relacional. Na proposta de Jacó por Labão, Jacó usou a palavra tzedakah para indicar a relação. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, quando inspecionares o salário que tu me pagaste. Gênesis 30:33. Aqui justiça tem o sentido de honestidade, oferta justa. Por outro lado, justiça como abstrato ou como o estado legal de um relacionamento também está presente no Antigo Testamento. A locus clássicos é Gênesis 15:6, e creu ele Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Lamentavelmente, numa discussão do sentido dinâmico versus sentido estático da palavra, um ou outro ganha, ainda que ambos os elementos estejam presentes. Os livros de Salmos e dos Profetas usam um sentido de justiça como estado. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Isaías 51. E perto está a minha justiça, vitória. Vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Isaías 51:5. Esta tensão entre o sentido dinâmico e estático aparece, traduzindo tzedek por vitória.
Assim, na discursão dos dois substantivos, os significados acham-se entre o dinâmico e o estático. O substantivo tzedek, tzedaká, são termos legais que significam justiça ou conformidade com o corpo legal, a lei, Deuteronômios 16:20. Processo judicial, Jeremias 22:3, a justiça do rei como juiz, 1 Reis 10:9. E também a fonte da justiça, o próprio Deus. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Salmos 35:24. A palavra justiça também engloba tudo o que Deus espera do seu povo. Os verbos associados com justiça indicam a praticabilidade deste conceito. A pessoa julga, trata, sacrifica e fala com justiça, e a pessoa aprende, ensina e busca a justiça. Fundamentado no relacionamento especial com Deus, o santo do Antigo Testamento pedia a Deus que o tratasse com justiça. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Salmo 72:1. A Septuaginta dá as seguintes traduções: de Caios, aqueles que são retos, justos e íntegros, que se conformam com a lei de Deus, as leis de Deus. De Calosune, justiça, retidão, e Elemosune, escritura de terra, esmola, doação de caridade. Se adjetivo. Tzadik, íntegro, justo. Esta forma adjetival aparece 206 vezes no hebraico bíblico. No antigo aramaico, o adjetivo significa a lealdade de um rei ou sumo sacerdote para com o seu Deus pessoal. É apresentado muitas vezes por um presente ao Deus. Do mesmo modo, no fenício, o substantivo e o adjetivo implicam-se ao relacionamento leal do rei diante dos deuses. Em Êxodo 9:27, a palavra é usada para aludir a Deus. Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Em Gênesis 20:4, tzadik é empregado para se referir a uma nação. Senhor, matarás também uma nação justa? Justo é Hazid, aquele que é piedoso, religioso, santo, justo. Salmos contém 25 das 32 ocorrências dessa palavra. Basicamente, Hazid significa aquele que pratica Hazed. Misericórdia, assim deve ser traduzido por misericordioso, benigno, piedoso, santo ou justo. A primeira ocorrência bíblica da palavra está em Deuteronômio 33:8, onde representa um ser humano, e de Levi disse: teu tumim e teu urim são para o teu amado, fidedigno. A palavra aparece no Salmo 32:6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar. A palavra é aplicada a Deus no Salmo 145:17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as tuas obras. Este substantivo é derivado do substantivo resed. E aqui terminou então a palavra, a letra J.